é o primeiro convite que nós queremos fazer, amados irmãos e irmãs. O convite de derramar o nosso coração, a nossa vida, diante do altar do divino. Este é o primeiro dia do nosso novenário. No primeiro dia, nós precisamos entregar a nossa intenção. Qual a intenção que você traz no seu coração para a novena do Divino Espírito Santo? O que você quer pedir para o Divino Espírito Santo? Qual é o seu desejo, o seu anseio ao Divino Espírito Santo? Traga isso e ainda hoje deposite no altar do Divino Espírito Santo. Porque assim, as mãos, o coração, a vida, a família, a casa, os trabalhos, os negócios, todos vão estar sob a sombra do Paráclito. Esta deve ser a nossa maior preocupação nesses dias. A nossa maior preocupação é estar no altar do Divino. Amados irmãos e irmãs, nesses últimos dias, a liturgia da palavra tem nos apresentado uma despedida. Jesus tem se despedido dos seus discípulos. O contexto do evangelho que estamos lendo sequencialmente, estes últimos dias do tempo pascal, narra o discurso de despedida de Jesus. E nesse discurso de despedida, Jesus está dando quase que o seu testamento para os discípulos. É fato que quando uma pessoa que nós amamos muito, e esta pessoa vai para junto de Deus, as últimas palavras, os últimos gestos, as últimas ações, a última fotografia é a que mais fica guardada na nossa memória, não é? É a que mais nós temos lembrança. E é justamente por esse sentido que Jesus vai dar o seu testamento aos discípulos na última noite em que ele passou com os seus. Então vai apresentando quase que a diretriz para o discipulado. E hoje Jesus nos apresenta no Evangelho algo que é surpreendente aos nossos olhos, consolador para a nossa alma, mas difícil de ser vivido. Veja, Jesus começa no Evangelho que a igreja hoje nos propõe, dizendo: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Olhando o contexto do que estava acontecendo naquele dia, do que Jesus estava falando e fazendo, então Jesus, claro, estava falando da sua própria morte. Os discípulos já estavam tristes porque já perceberam que Jesus estava se despedindo deles. Mas ao mesmo tempo, Jesus está falando que quando ele morresse, eles iriam ficar tristes. Não é este o sentimento que trazemos quando alguém que amamos muito morre? Tristeza, saudade, angústia, solidão. Então os discípulos estavam com este amaranhado de sentimentos e Jesus fala: vocês vão ficar tristes, mas o mundo se alegrará. E aí começa, parece que uma contradição. E desse sentido também Jesus vai e fala: vocês vão ficar tristes, repetindo, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Vamos repetir? A vossa tristeza se transformará em alegria. Mais uma vez. A vossa tristeza. É uma promessa. A promessa Jesus fez e cumpriu. No dia da ressurreição, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Diz o Evangelho com essas palavras: eles se alegraram por verem o Senhor. Mas amados, parece que o Evangelho nunca foi tão presente, nunca foi tão atual como o que está para nós exposto. Quantas e quantas vezes estamos tristes, não é?
Quantas e quantas vezes nós não estamos deprimidos, ansiosos? Quantas e quantas vezes estamos desolados? Sofremos, no corpo ou na alma, sofremos. Quantas vezes o mundo se alegra com a nossa tristeza? Ou mais, quantas vezes o mundo favorece a nossa tristeza? Quantas vezes os membros da nossa casa nos causam tristeza? E aí parece que é tão atual, porque Jesus vai falando isso e parece que vai presentificando, vai tornando presente atual, porque é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós sentimos. Mas Jesus faz uma promessa: a vossa tristeza se transformará em alegria. E ele vai dar o exemplo. Ele usa o exemplo de uma mãe grávida, uma mãe gestante que, quando dá os momentos de dar à luz ao seu filho, ela se angustia por causa da dor. É fato que parece que atualmente, as mulheres têm perdido ou preferido não sentir dor na hora do parto, E aí se tem a cesariana e tudo mais. Mas naquela época não tinha. E Jesus apresentou esta realidade. As mulheres, quando vão dar à luz, se entristecem porque vai doer, vai sentir dor. Mas essa tristeza logo some quando vê a criancinha, quando vê o seu filho. Eu estou mentindo? Cadê as mulheres? É mentira ou é verdade? Verdade, não é? A dor some. Por quê? Porque tem uma alegria presente. Da mesma forma, Jesus nos apresenta a dor, mas depois da dor vem sempre a alegria. Tem um salmo responsorial que fala que depois da tempestade vem sempre a bonança, a calmaria, a tranquilidade. Esta é a realidade que Jesus hoje quer nos apresentar. Porque, amados, a dor faz parte da nossa vida. Só pelo simples fato de sermos, só pelo simples fato de existirmos, passamos por dor. Olha, uma criancinha, quando nasce, qual é a primeira atitude que a criancinha tem depois de nascida? Chorar, não é? Dói. Porque estava aconchegante no ventre da mãe. Depois vem uma novidade para essa criança. Vem algo que é um mundo assustador em primeiro momento. Chora. E de repente, esta criança vai crescendo e vai chorando mais uma vez. Vai sofrendo, vai doendo também. Os ossos vão crescendo, é dor para ela. Os dentinhos vão nascendo, é dor também. Tira a amamentação da mãe, começa a apresentar alimento sólido, a criancinha vai doer a sua barriguinha também. E nós crescemos com várias dores. Se caímos, machuca, dói. Esbarramos em alguma coisa, machuca, dói. As mulheres, coitada das mulheres, mensalmente tem dores depois da ovulação. Os homens são mais másculos, mas têm as suas dores. Só porque não somente as dores físicas se apresentam na nossa humanidade, as dores psíquicas, as dores emocionais, as dores psicológicas, as dores mentais. Amados, sempre temos dores. Sempre temos dores, e estas dores, muitas vezes, pela nossa humanidade um pouco limitada, vai causar em nós uma tristeza. Só porque nós precisamos entender que a dor, sendo algo que todo ser humano tem, a dor sendo algo que todo ser humano passa, nós não precisamos, não podemos, muito menos devemos colocar a dor como centro da nossa vida. O sofrimento da alma não pode ser o centro da vida, porque quando colocamos
tudo isso como o centro da nossa vida, não fazemos mais nada. Não comemos direito, não bebemos direito, não dormimos direito, não convivemos direito, nada está bom. Por quê? Porque eu coloquei algo de negativo como centro. Eu coloquei algo que é ruim no centro da minha vida. E isso vai causar não só a tristeza, mas uma vida de tristeza, uma vida triste. E eu não vou conseguir me alegrar por nada. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus hoje vem nos apresentar que é possível sim nos alegrarmos, mas em vista de uma outra coisa. Porque se nós colocarmos o foco na dor, na tristeza, no sofrimento, nas angústias, na cruz pesada da nossa vida, se colocarmos o nosso sentido e a nossa atenção a isso, então nunca vamos superar. Mas, amados, Jesus vai dar um novo sentido à dor, tanto é que Ele passou por dor, desde criancinha, Ele passou por dor, para dar sentido à nossa dor. Ele também se entristeceu, Ele também chorou, para dar sentido às nossas lágrimas. Ele também sofreu para dar um sentido ao nosso sofrimento. E o sentido do nosso sofrimento é o que nós celebramos há alguns dias atrás: a ressurreição, a glória, o céu. No próximo domingo vamos celebrar a ascensão do Senhor. E o que a igreja nos apresenta e nos ensina é que tem algo de muito mais maravilhoso nos esperando lá em cima. E que essas dores, tristezas, angústias, sofrimento, cruz, não são nada comparado ao que nos espera lá no alto. Então o nosso foco, o foco da vida cristã, deve ser o céu. Lá está a nossa alegria perene. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Em alegria. Então o cristão precisa ser alegre e participar desta alegria que é de Cristo, que nos impulsiona a entrar no céu. Nós, como cristãos, mesmo gemendo e chorando neste vale de lágrimas, nós precisamos colocar o foco principal e central da nossa vida em Deus. Colocando Deus no centro da nossa vida, tudo vai fazer sentido, até a dor, até a tristeza, até o sofrimento. A dor é necessária para o nosso crescimento, seja ele humano, seja ele emocional, seja ele psicológico, a dor é necessária. O que eu não posso é deixar a dor dominar a minha vida. Isso não. Quem domina a minha vida é Deus. Quem domina a minha vida é Deus. E essa dor, essa tristeza, esse sofrimento vai se transformar em alegria. Deus permite que aqui, já na terra, aqui, antes de irmos para o céu, tomemos posse desta alegria. Sim, se esta alegria for uma participação e uma antecipação da vida do céu. Se a minha alegria não me levar para o céu, se aquela coisa não me leva para o céu, não é um motivo de alegria. Pensemos, por exemplo, no pecado. O pecado causa uma alegria momentânea, causa um prazer momentâneo, mas não nos levará para o céu, então não nos dá alegria. Então Deus pode sim proporcionar para nós momentos de alegria, se isso for em vista do céu para nós. Para isso, o que nós precisamos é colocar o nosso coração no altar do divino. Ele é a fonte da alegria. Ele é a fonte da alegria. Se nós cristãos queremos ir para o céu, se nós cristãos queremos ser alegres, felizes, verdadeiramente, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a angústias, mesmo em meio a sofrimentos da nossa vida, toma posse do Divino Espírito Santo. E como diz o Evangelho de domingo passado, não está à nossa frente ou ao nosso lado, mas está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E porque está dentro de nós, nunca que poderemos deixar a tristeza nos dominar. Não, nós precisamos ser alegres, cristãos alegres.
São João Bosco, quando conversando com Domingos Sávio, Domingos perguntava para João Bosco qual era o segredo para ser santo, o segredo para ser santo. E João Bosco falou que precisava cumprir os mandamentos, precisava cumprir as regras, e depois, por fim, ele dizia: ser alegre. Alegria é garantia de santidade. Não uma alegria passageira que não nos leva para o céu, mas alegria de Deus. Felicidade de ser de Deus. Felicidade de estar em Deus, com Deus e fazer tudo por Deus. Se queremos ir para o céu, amados, participemos da vida divina. Participemos, derramemos o nosso coração ao Divino Espírito Santo, para que Ele seja a fonte da nossa alegria. Ele que é o animador, Ele que é o consolador, Ele que é o defensor, Ele que vai nos ajudar a vivermos, nos movermos e sermos em Deus.